Agora, com elétrons, então a gente deve conseguir. Então, a partir da proposta de de Broglie, cientistas começaram a perceber o seguinte: ah, peraí, então eu vou pegar aqui um feixe de elétrons, vou fazer esse feixe de elétrons passar, né, esse feixe de elétrons, já que eu sei a energia que eles vão ter ali, eu sei a velocidade deles, eu sei as massas dos elétrons já também, já tinham sido determinadas experimentalmente, então eu sei as massas dos elétrons, eu sei a velocidade dos elétrons, eu sei então a quantidade de movimento deles. Se eu fizer a constante de Planck, que já tinha sido determinada, dividido pela massa e velocidade dos elétrons, eu vou ter um comprimento de onda que é da ordem, de repente, de milímetros ali, de coisa de menores de que milímetros. E eu consigo fazer uma rede de difração, uma grade de difração, da ordem aí dessa ordem, da ordem de repente, nanômetros, de alguns nanômetros. Então, o que aconteceu foi isso. Eles pegaram aqui uma rede de difração que tinha um tamanho comparável com o comprimento de onda de de Broglie para um determinado feixe de elétrons, e o que eles tinham era que observar difração e interferência com elétrons. E bingo, observaram exatamente como de Broglie tinha proposto. Exatamente como de Broglie tinha proposto, os elétrons apresentaram esse comportamento. E o mais doido de tudo, o canhão de elétrons, depois eles foram refinando esses experimentos e tal, eles conseguiram mandar elétron um por um. Um por um. Joga um elétron, depois joga outro, depois joga outro. E o mais doido disso aqui é que se a gente joga a luz, a gente vai ter o quê? Franjas claras e escuras. Mas se a gente joga partículas, a gente não vai ter franjas claras e escuras, a gente vai ter locais onde as partículas estão batendo. E o mais doido de tudo é que quando se jogava um elétron, ele batia aqui. Aí jogava mais um elétron, ele batia aqui. Aí jogava mais um elétron, ele batia aqui. Mais outro, mais outro, mais outro, mais outro, mais outro. Aí eles iam jogando um por um e os elétrons eles iam batendo assim. Olha só, os elétrons eles iam aos poucos formando uma figura que era muito semelhante ao padrão de franjas do experimento de Young, só que agora com elétrons. E os elétrons foram fazendo isso aqui, jogando um por um. Vejam que onde a franja é mais forte, é onde mais elétrons batiam. Onde não tem franja, onde não teria franjas, teria franjas escuras, como se fosse interferência destrutiva, né? Não tem elétrons chegando. Onde a gente tem a franja iluminada, a gente tem elétrons aqui chegando, né? Só que onde as franjas aqui se afastam do centro, a gente vai ter menos elétrons. Então, isso aqui era uma metralhadora de elétrons, que praticamente todos, né, uma boa parte chegava aqui no meio, e em segunda instância aqui, depois em terceira instância aqui. Tá? Então começava a fazer esse padrão aqui, que era um padrão idêntico ao de uma onda com franjas claras e escuras devido à interferência. A gente também observa com partículas, com elétrons, com feixes de elétrons que também tinham esse comportamento dual. Então, elétrons que são partículas também podem sofrer difração e interferência. Tá? Então, essa proposta do comportamento dual, de um feixe de partículas ter um comportamento semelhante ao do ondulatório, foi uma ideia extremamente importante para a proposta da mecânica quântica ondulatória, por Heisenberg e Schrödinger. E justamente a proposta da equação de Schrödinger é justamente essa: ter uma função de onda, que é muito mais fácil de trabalhar, matematicamente inclusive, muito mais fácil de calcular, ter uma função de onda que vai guardar todas essas informações das partículas a nível quântico, as partículas quânticas, né? As partículas, então, a nível quântico, a gente pode ter uma função de onda associada a elas, que vai guardar todas essas informações físicas de massa, velocidade, posição, energia, quantidade de movimento e por aí vai. Tá? Todas essas propriedades vão estar guardadas ali dentro. E é essa a ideia da mecânica quântica ondulatória. A mecânica quântica ondulatória vai ter ali, tem um determinado sistema físico. O sistema físico ele tem estas restrições e tem esses potenciais e tal, essas condições. Submetido a essas condições, como é que fica a função de onda, né? A função da mecânica quântica para essa partícula? Então eu calculo a função de onda. Beleza, calculando a função de onda agora, eu quero saber onde é que são as posições dos elétrons. Quando a gente aplica isso para esse sistema, a gente vai encontrar franjas claras e escuras, ou seja, regiões onde vai ter maior probabilidade de encontrar elétrons, onde vão chegar mais elétrons, se a gente fizer um canhão assim, e as regiões onde vai ter menores probabilidades de encontrar elétrons. E essas regiões batem certinho como se fosse um padrão de interferência de franjas claras e escuras da ondulatória. Certo?
é isso, essa foi a grande sacada da proposta de de Broglie, e ela foi muito importante para o posterior desenvolvimento da mecânica quântica, certo? Como a gente também já discutiu no bloco anterior, né, quando a gente falou de modelos atômicos, tá? Então a gente pode aplicar agora também isso para elétrons, isso também. Fala pessoal, desculpa eu interromper aqui a aula, mas é rapidinho, tá? Se você está curtindo esse vídeo, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e, claro, ativar o sininho com todas as notificações. Isso ajuda bastante aqui o canal a ganhar relevância na plataforma. Então, galera, é isso. Não se esqueçam que tem playlist aqui com todos os conteúdos de física especiais para o Enem, e esse canal tá cheio de conteúdo para o Enem, beleza? Segue a aula. Bem funciona, certo? Então, vamos para exercícios. O físico francês Louis de Broglie, em analogia ao comportamento dual onda-partícula da luz, atribuiu propriedades ondulatórias à matéria, sendo a constante de Planck H 6,6 vezes 10 na menos 34 joules segundo, o comportamento da onda, o comprimento de ondas de de Broglie para um elétron de massa 9 vezes 10 na menos 31 kg, com velocidade de módulo de 2,2 vezes 10 na 6 metros por segundo, é aproximadamente quanto? Então, quanto que é o comprimento de onda associado, o comprimento de ondas de de Broglie, associado a esses elétrons aqui, a esse elétron que se move com essa velocidade. Então, o comprimento de onda de de Broglie é dado pela seguinte equação. O comprimento de onda de de Broglie, da dualidade onda-partícula, é a constante de Planck dividido pelo produto da massa pela velocidade da partícula. Então, as partículas se comportam, ou sofrem fenômenos ondulatórios, como se fossem uma onda com esse comprimento de onda de de Broglie. Então, seria um comprimento de onda equivalente, né, para a gente imaginar assim, como que seria os fenômenos ondulatórios sofridos por esse elétron. Bom, esse elétron vai sofrer fenômenos ondulatórios como se fosse uma onda com esse comprimento de onda aí. Então, o H foi dado 6,6, 10 na menos 34 joules segundo. 6,6 vezes 10 na menos 34 joules segundo. Dividido por massa, 9 vezes 10 na menos 31, já está em quilogramas. E vezes velocidade, 2,2 vezes 10 na 6. Vezes 10 na 6 metros por segundo. Tá? Se a gente divide 6,6 por 2,2, vai dar 3. Se a gente divide 3 nonos, vai dar 1/3. Então, resolvendo 3 nonos, vai dar 1/3. Tá? E agora, vezes 10 na quanto? Aqui em cima a gente tem na menos 34, vezes 10 na menos 34. Agora aqui a gente tem menos 31 dividindo, então é menos o menos 31, que vai dar mais, né? E aqui o mais 6, então é menos o mais 6. Quando é divisão de potências de 10, a gente mantém a base e subtrai os expoentes de baixo. É como se a gente trocasse os sinais dos expoentes de baixo na soma. Isso aqui vai dar, então, ó, 1/3 é 0,3, ou 0,33. Vezes 10 na menos 34, aqui vai dar, então, mais 31 e menos 6. Isso aqui vai dar menos 9 metro. Que, se eu passar a vírgula uma casa para a direita, vai dar 3,3 vezes 10. Isso aqui, então, é aproximadamente o lambda de Broglie. 3,3 vezes 10 na menos 10 metro. 3,3 vezes 10 na menos 10 metro é da ordem de tamanhos de átomos. Então, a gente pode usar feixes de elétrons com essas velocidades aqui para fazer difração em redes cristalinas. Redes cristalinas que têm afastamentos aí da ordem atômica, da ordem de 10 na menos 10 metros. Então, a gente pode usar feixes de elétrons e observar difração de elétrons em redes de cristais. Tá? Para observar ali, por exemplo, onde estão os átomos. A gente pode usar feixes de elétrons para isso. Então, nós encontramos aqui um valor de 3,3 vezes 10 na menos 10 metro. 3,3 vezes 10 na menos 10 metro está na letra A. Na letra A. Beleza? Vamos ver uma outra questãozinha, acompanhe comigo. No texto abaixo, Richard Feynman, Prêmio Nobel de Física em 1965, ilustra os conhecimentos sobre a luz no início do século XX. Naquela época, a luz era uma onda nas segundas, quartas e sextas-feiras, e um conjunto de partículas nas terças, quintas e sábados. Sobrava o domingo para refletir sobre a questão. Olha que interessante, né? Ele está fazendo alusão ao fenômeno, da dualidade onda-partícula. Então,
Luz era onda nas segundas, quartas e sextas, um conjunto de partículas que são, né, os fótons, os quanta de energia, os pacotinhos de energia nas terças, quintas e sábados, e o domingo a gente fica pensando, e aí, onda, né, luz é onda ou é partícula no final das contas? Ou é os dois, ou dependendo do fenômeno que a gente quer explicar, a gente assume como onda ou assume como partícula. Assim como V verdadeiro ou F falso, as afirmações abaixo. Então nós temos 1, 2, 3, 4 afirmações, e a pergunta é, a sequência correta de preenchimento dos parênteses de cima para baixo é de verdadeiros ou falsos. Tá? Então, vamos analisar uma por uma das afirmações. A primeira. As partículas que Feynman menciona são os fótons? Exatamente, são os fótons. As partículas são os fótons. Isso é verdadeiríssimo. Verdadeiríssimo. 2. A grandeza característica da onda que permite calcular a energia dessas partículas é a sua frequência, olha a letrinha, ni. Tá? A gente pode usar também o símbolo F. Através da relação E igual a hni, que é H vezes F, sim. Exatamente. A energia de um fóton é dada pela equação de Planck, que é a constante de Planck vezes a frequência da luz. Isso é verdadeiríssimo também. Certinho. Vamos ver as próximas duas. Então, por enquanto, a gente já tem V e V, verdadeiro e verdadeiro. Uma experiência que coloca em evidência o comportamento ondulatório da luz. Comportamento ondulatório é o efeito fotoelétrico? Não. O efeito fotoelétrico ele é explicado a partir da luz sendo composta por pacotes de energia, por fótons. Então, não evidencia, isso aqui é falso. Não é uma evidência do comportamento ondulatório da luz. Tá? É uma evidência do comportamento corpuscular. Se a gente fosse corrigir aqui, teria que ser corpuscular. Corpuscular da luz. Aí sim seria o efeito fotoelétrico. O caráter corpuscular da luz é evidenciado por experiências de interferência e difração? Aí não, né? Aqui seria o caráter ondulatório da luz. O caráter ondulatório da luz é evidenciado por experiências de interferência e de difração. Então, está falso, porque exatamente inverteu as características aqui. A característica corpuscular está no efeito fotoelétrico, a característica ondulatória está nos fenômenos ondulatórios, interferência e difração, né? Que são fenômenos ondulatórios. Ondulatórios. Então ficamos com verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, nos leva à alternativa E de estratégia. Fechou? Certo?